abrir aqui a segunda palestra, né, dessa série que o GESTA está promovendo, Quintas de Antropologia com o GESTA, celebrando 21 anos de existência, né, do nosso grupo de pesquisa. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos. Tá? Falar um pouquinho sobre a nossa convidada de hoje, né, que é a professora Raquel Oliveira, tem mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, aqui da UFMG, e atualmente é professora do Departamento de Sociologia, né, aqui também na UFMG, e do mestrado associado UFMG Unimontes em Sociedade, Ambiente e Território. Além disso, a professora Raquel é membro do Comitê Povos Tradicionais e Meio Ambiente e Grandes Projetos da Associação Brasileira de Antropologia e pesquisadora e co-coordenadora do GESTA UFMG, grupo no qual teve todo o seu percurso formativo como cientista social e antropóloga, sob orientação da professora Andréa Zuri. Desde então, tem construído uma brilhante trajetória acadêmica, atuando no campo dos conflitos socioambientais, licenciamento ambiental, territorialidade das comunidades tradicionais, risco e sofrimento social, tendo sido agraciada em 2018 com o prêmio ABA Jovem Cientista e Direitos Ambientais. Raquel Oliveira, né, eu acho que a gente já comentou no primeiro Quintas que o GESTA se reúne tradicionalmente há 21 anos às quintas-feiras, né? A Raquel esteve presente ainda como aluna de graduação naquela primeira reunião de quinta-feira que há 21 anos atrás resultou na formação deste grupo de estudos. Seu percurso espelha, de certo, a boa formação no ensino das ciências sociais da UFMG, assim como uma capacidade intelectual ímpar. Mas também reafirma a importância de algumas escolhas gestadas e sustentadas coletivamente, como uma articulação corajosa e comprometida entre a pesquisa e a extensão, no processo de formação e de produção de uma antropologia crítica, imaginativa, porém científica, ética e socialmente responsável. Para nós do GESTA, não há melhor forma de celebrar essa maioridade do que ouvindo a professora Raquel Oliveira, a quem temos a honra de convidar para proferir essa palestra. Obrigada, professora Ana Flávia. Agradeço demais pelas palavras tão generosas, né? Para mim, assim, é uma honra e é muito emocionante estar aqui hoje. Eu agradeço muito pelo convite das minhas parceiras, coordenadoras, professora Andréa, professora Ana Flávia, para compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho recente na pesquisa sobre o desastre associado ao rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Então, eu dei o título para essa apresentação de Políticas do Tempo no Desastre, o Laboratório da Reparação no Rio Doce. Esse trabalho é fruto de uma experiência coletiva, né, de pesquisa e de extensão realizada no âmbito do GESTA desde o início de 2016. A gente tem alguns projetos apoiados pelo CNPq, pela FAPEMIG e também Programa de Extensão, Observatório dos Conflitos Ambientais no Estado de Minas Gerais, em que a gente realiza também atividades de extensão no âmbito dessa investigação. Então, é uma atividade que articula muito esses dois campos, como a professora Ana Flávia comentou, a pesquisa e a extensão. E o que eu vou trazer para vocês hoje são algumas reflexões sobre o processo da reparação e o que a gente tem chamado essa política do tempo, né, dentro da reparação. Bom, o objetivo, né, dessa reflexão é examinar as correlações entre temporalização, incerteza e subjetivação política nesse desastre. O foco que eu vou escolher aqui hoje são as práticas de controle do tempo na administração da reparação e as repercussões dessas práticas de controle do tempo nas formas de subjetivação e de ação política das vítimas. Então, algumas pistas, né? Por que falar de política do tempo? O que significa temporalização? A inspiração principal aqui, meu diálogo principal é com a sociologia do Pierre Bourdieu.
E a atenção que ele prestou ao que ele chamou de estrutura temporal das práticas, né? Ele disse que o tempo é muito importante na prática. O tempo não está na prática, mas ele faz a prática. Ele observou isso em diversas dimensões, né? Na dimensão do trabalho, na pesquisa dele entre os Kabila na Argélia, mas também na dimensão da dádiva, né? O tempo da espera, por exemplo, entre a prestação e a contraprestação na dádiva, como a manipulação da espera significa também uma experiência de poder, um exercício de poder. Então, é nesse trabalho do Bourdieu que eu estou basicamente inspirada, quando ele nos chama a atenção para a estrutura temporal das práticas. Ele diz, né, que a experiência do tempo não é universal, não é homogênea, né, que é o Martinez sintetizando um pouco dessa perspectiva do Bourdieu, né? A experiência do tempo não é universal nem homogênea, há uma experiência desigual do tempo, sobretudo quando a gente considera essas chances efetivas e as expectativas que estão vinculadas a trajetórias de vida. E que isso corresponderia a distribuições desiguais de capital, de diversos tipos de capital, que em suas diferentes espécies podem ser consideradas, como diz o Martinez, como um conjunto de direitos de compreensão sobre o futuro. Quer dizer, a capacidade das pessoas de perspectivar, né, horizontes, possibilidades, alternativas de ação. Como é que a reparação intervém nisso? Acho que essa é a minha pergunta principal. A administração, a gestão da reparação intervém nisso, né? Outras inspirações, a gente vê que a articulação entre tempo e poder, isso é um tema muito comum dentro das ciências sociais, né? Então, assim, em alguma medida não há muita novidade nisso, né? A gente tem já diversos trabalhos no âmbito da antropologia que falam dessa representação relativa do tempo, né? Como cada grupo social organiza, né? De forma diferenciada, né? Essa categoria do tempo, né? Tempo, espaço, né? Então, para mencionar alguns, né? O trabalho do Litt, o trabalho do Evans Pritchard com os Nuer. Então, a gente tem essa perspectiva já bem sedimentada, mas eu escolhi tratar de uma chave específica, que é a relação entre tempo e poder. Por isso, o diálogo com o Bourdieu e com autores que escolheram essa chave da relação entre tempo e poder. E aqui algumas inspirações são, por exemplo, o Ip Thompson, quando ele vai falar, né, da disciplina do trabalho industrial no capitalismo nascente na Inglaterra. Então ele fala das iniciativas estratégicas dos patrões de expropriar todo o conhecimento sobre o tempo dos trabalhadores, né? Como isso era importante para não só instituir um tipo de disciplina específica do trabalho, mas de ampliar as chances, né, de extração do excedente de trabalho, né? Também Foucault, quando Foucault está examinando o poder disciplinar, ele fala da elaboração temporal do ato e do que ele chama de durações rentáveis. Então, a organização, a segmentação de cada movimento, de cada gesto, né? E como é que isso permite o que ele chama das durações rentáveis. E também, né, alguma inspiração no trabalho do Goffman, quando ele está examinando as instituições totais. E ele fala de um mecanismo, né, de mortificação do self dentro dessas instituições, que é a dissolução da economia pessoal da ação, né? Ou seja, a forma como essas instituições intervêm na capacidade, na autonomia das pessoas de gerir a forma e a duração de cada uma de suas atividades, né? Também uma inspiração, um autor mais recente, né, um antropólogo argentino, o Algero, né, isso, Sila, a pronúncia, Algero, né, ele fala da tempografia, né, aí, sobretudo a relação entre tempo e dominação, e muito inspirado no Bourdieu, ele já mostrava essa questão da manipulação do tempo, sobretudo na relação entre cidadãos e o Estado, a espera a ser atendido, né, por determinadas políticas públicas, por exemplo, né? E ele fala, então, ele retomando o Bourdieu, ele fala da espera como um exercício de poder. Então, por que falar, né, de tempo e poder na reparação? Então, dentro dessa gestão da reparação, que tem sido nosso objeto de discussão e também de atuação no campo da extensão, a gente vê que há uma oscilação, né, entre um certo sentido de urgência, que é muito destacado por alguns agentes institucionais que operam nesse caso, e um conjunto, né, de morosidades ou de prorrogações, né, indefinidas, digamos assim. Então, é essa oscilação que me chama a atenção. Por que falar em sentido de urgência? A barragem se rompeu no dia 5 de novembro de 2015. Apenas 4 meses depois, a gente teve uma iniciativa que ficou conhecida como TETAC, o Acordão, que foi um acordo assinado entre as empresas e representantes da União, do Estado de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo.
4 meses haviam se passado, não havia nenhum tipo de levantamento, né, ou de estudo sobre a natureza e sobre a magnitude dos danos, né? Então, assim, o que a gente tem que reparar? Qual é a dimensão da reparação que será necessária? No entanto, esses atores sentaram e elaboraram e assinaram o que ficou conhecido como o acordão, que foi uma primeira tentativa de já definir, né, sem qualquer tipo de estudo ou de levantamento, o escopo, digamos, das medidas de reparação, do que ficou conhecido como as obrigações socioambientais da reparação, socioeconômicas e socioambientais da reparação. Claro, esse acordo não contou com qualquer tipo de consulta ou de participação dos atingidos, e por isso ele foi interpelado, contestado, né, pelo Ministério Público Federal, mas também Ministério Público do Estado, né, de Minas Gerais, do Espírito Santo, as defensorias públicas, que terminaram constituindo o que a gente chama hoje da força-tarefa, esses agentes, né, MP e defensoria. Essa contestação resultou na suspensão da homologação desse acordo em julho, né, do mesmo ano, em julho de 2016. Então, o acordo é assinado em março, em julho ele é suspenso. E depois dessa suspensão, o que a gente começa a observar é uma sucessão de acordos com vistas a um acordo final que hoje, há quase 7 anos do rompimento da barragem, não existe ainda, né? A gente está numa fase de discussão sobre a repactuação, mas não há perspectiva de vislumbrar, né, de alguma forma, as diretrizes desse acordo final, ou desse pacto final. Então, a gente teve, né, aqui, em janeiro de 2017, o termo de ajustamento preliminar, que foi um acordo que permitiu que o Ministério Público contratasse às expensas das empresas experts para realizarem levantamentos sobre os danos ambientais e sobre os danos socioeconômicos, o aditivo ao TAP, que instituiu a figura das assessorias técnicas aos atingidos, e em junho de 2018 o TAC-Gov, que desenha já um modelo de governança para revisar um pouco daquilo que havia sido previsto no TETAC, porque já com o TETAC se cria a Fundação Renova. Então a Fundação Renova é como se fosse, digamos, ela existe de fato, né? Embora o acordo, o TETAC nunca tenha sido homologado, né? A sua homologação foi suspensa. Então eu gosto de falar que a Renova é um fato consumado, né? Então, o que a gente observa é uma sucessão de acordos. O discurso sobre a urgência e emergência, ele ocorre muito nessa fase inicial, né, de elaboração de assinatura do TETAC, e se repete hoje, quando logo depois da assinatura do acordo de Brumadinho, coloca-se ou se abre um novo debate sobre se o modelo de Brumadinho, na verdade, não poderia ser transposto também para a reparação, no caso do desastre da Samarco, em Mariana, né? Então a gente começa a observar uma nova proliferação de narrativas acerca da urgência, né, ou da emergência de se adotar novas medidas, de revisar o modelo preconizado pelo TAC Governança em 2018, que de fato nunca chegou a ser completamente, integralmente implementado. Já no TETAC, né, a perspectiva aqui, né, a ideia era da celeridade, né, e de uma transação, essas são palavras que estão lá no próprio termo, que pudesse ser exaustiva em relação ao evento e seus efeitos. Então, essa sucessão de acordos, né, ela instaura uma situação que eu coloco a incerteza como regra, né? Nós vamos ver aqui nas narrativas dos atingidos que boa parte da experiência da reparação é a experiência da vivência da incerteza como regra, né? E a experiência também repetitiva da espera. A espera por um novo acordo, a espera pela implementação das medidas de reparação, a espera por uma decisão judicial, a espera por uma proposta de indenização da Renova, né? Então, é uma experiência muito marcada pela espera. Também por algo que a literatura, né, da sociologia dos desastres já aponta, e que o Stalin chama de rotinas de exceção, a imposição de rotinas de exceção, que é a suspensão dos ritmos coloquiais, né, das rotinas coloquiais que as pessoas possuíam, e dos seus planos, né, da capacidade de vislumbrar e de fazer planos, né? Então aqui eu trouxe como ilustrativo esse depoimento de um atingido de Bento Rodrigues ao jornal A Sirene, que é um jornal organizado, né, pelos próprios atingidos, com o apoio da Arquidiocese de Mariana, e também de estudantes de jornalismo da UFOP. Ele diz, né, só neste ano, que foi 2019, eu já tive 128 encontros, reuniões, né, relacionados às negociações dos nossos direitos,
A Samarco não reconhece esse tempo útil como algo tirado de nós. Ele é mecânico, né? Então ele diz, eu poderia estar consertando o carro, estudando ou com minha família, mas preciso ir à reunião de articulação para um dia poder ver nossas vidas normalizadas. Aqui, inclusive, ele está pautando um debate importante, que é a exigência dos atingidos pelo tempo despendido, né? O dispêndio de si, o investimento do processo da reparação como um dano moral passível de indenização, e que ainda hoje a Renova não reconhece, né? Ao contrário, tem que ela utiliza aqui qualquer aborrecimento decorrente de uma participação voluntária nessas reuniões, não é uma participação voluntária nas reuniões, não é passível de indenização na categoria de danos morais. Então, isso é algo que está em disputa, inclusive, né? O reconhecimento do tempo das pessoas como um tempo útil, como um tempo válido, né? Então, essa espera, né? E esse estar sempre em compasso de espera de maneira quase que indefinida, né? Essa ideia de que a pessoa não sabe muito bem o que esperar e quanto tempo ela ainda vai ter que esperar, isso leva a uma certa colonização do tempo das vítimas, né? Então aqui tem um outro depoimento de um atingido de Paracatu de Cima, em que ele diz justamente, né, eu sou atingido pela barragem de Fundão, esse rompimento na realidade destruiu muitas coisas na vida de todo mundo aqui. A gente vive há 5 anos mantido dentro desse processo, né? Quando ele fez esse depoimento, hoje 7, né? Quase 7 anos. Vivendo uma vida imposta, porque essa não é a vida que a gente vivia. Uma coisa que mais me incomoda hoje é que a gente, além de ser vítima, a gente vive uma vida imposta. O prisioneiro desse crime, para mim, sou eu, que moro numa propriedade que não é minha, que não sei quando vou sair disso, não consigo me organizar, não consigo planejar, não posso mais sonhar. Na realidade, as vítimas é que estão sendo condenadas dentro desse processo. Esses elementos da literatura, né, e dos dados da pesquisa me levam a pensar em 3 pontos, né, para a discussão sobre a relação tempo e poder na reparação. O que eu chamo de uma micropenalidade do tempo, né, baseada no Foucault, que é essa ideia de uma repetição, né, 128 reuniões em um ano, por exemplo, né, a extensão da duração, né, de decisões que de fato nunca são tomadas ou que são o tempo todo revistas, né, e a ideia também que ele coloca do aprendizado intensificado, né, que essa experiência impõe. O aprendizado intensificado das vítimas que gera, né, uma situação de expectação contínua. A outra ideia é o que eu estou chamando dessa administração das durações rentáveis, né? Como é que a gestão da estrutura temporal da reparação permite às empresas produzir lucratividade com o tempo? Como é que o tempo é transformado num ativo nas maneiras de se gerir a reparação? E como é que essa temporalização hegemônica, que é de alguma forma dirigida ou coordenada, né, pelos agentes institucionais, mas sobretudo corporativos, ela leva ao que alguns autores, né, o Pitts e o Thelma, chamam de uma desfiguração da temporalidade legal. É a imposição de uma temporalização econômica que desfigura a temporalidade legal. Nós vamos chegar lá, mas isso me leva a pensar que essa destituição da temporalidade legal permite, de alguma forma, a desconstituição de sujeitos plenos de direitos, né? O que seria essa micropenalidade do tempo, né? Não só a ideia de uma distensão temporal, mas também o incremento da vigilância e a manutenção da incerteza. Para mim, o que ilustra isso é o Programa de Levantamento e Cadastramento dos Impactados. Se a gente olha a primeira versão do PLCI, que foi examinada pelo GESTA, o GESTA produziu um parecer sobre as lacunas, os limites, as falhas, né, desse programa proposto por uma consultoria contratada pelas Vale, Samarco e BHP. A Sinergia fez o programa sob contrato das empresas, né. Essa primeira versão de julho de 2016, a gente tinha uma avaliação final de elegibilidade dos respondentes. Então, as pessoas respondiam um questionário, esse questionário depois era examinado, né, pela própria Fundação Renova, e a Fundação Renova decidia sobre a elegibilidade desses pleitos, né? Então, se a pessoa de fato vai ser indenizada diante dos dados que foram coletados naquele questionário, naquele formulário, diante do que ela declarou. Em novembro de 2018, se a gente olha para o mesmo programa, a versão do mesmo programa, há 3 etapas de verificação de elegibilidade.
Tem uma análise prévia de elegibilidade, que diz se a pessoa, inclusive, pode ou não responder ao cadastro, se ela tem direito de responder ao cadastro. Depois, o que eles chamam de saneamento qualitativo e análise da consistência dos dados. E, ao final, o que eles chamaram de pareceres de avaliação de impacto. Né? Ou seja, de uma análise de elegibilidade, a gente passou para 3 procedimentos de análise de elegibilidade, né, que ampliam, digamos, o escrutínio sobre essas declarações, as reivindicações, as demandas dos atingidos capturadas nesse cadastro. Né? Um outro mecanismo, né, dessa micropenalidade do tempo é a monopolização das cadeias de causalidade sobre o desastre. Por exemplo, a distinção entre impacto direto e impacto indireto, e a distinção entre passivo e impacto. Né? Impacto direto e impacto indireto. Tem um exemplo bastante corrente no município de Mariana e também no município de Barra Longa, que são as rachaduras nas casas, devido ao trânsito, né, de caminhões e maquinário pesado no entorno dessas moradias, em função das ações de reparação, das medidas de reparação. Ainda hoje a Renova não reconhece isso como um dano, né, que deve ser reparado, porque isso é considerado impacto indireto, ou seja, isso não tem relação imediata com o rompimento da barragem de Fundão. As causas são outras, né, de empresas terceirizadas, inclusive, que foram contratadas. E aí o que é mobilizado é o nexo causal. Não é nexo causal entre esse alegado entre aspas, né, trânsito de maquinários e caminhões e a estrutura, os danos nas estruturas, né, das casas. Então, a exigência de um certo nexo de causalidade que implica uma relação imediata e direta entre o rompimento e o pleito, digamos assim, né? O dano. Também a diferenciação entre impacto e passivo. Né? Por exemplo, a questão da contaminação. Houve um estudo produzido pela Ambius, né? Que foi uma dos experts contratados pelo Ministério Público, né? Foi acordada a contratação de uma empresa específica para realizar uma avaliação de risco à saúde, tendo em vista o contato com os rejeitos. E a Ambius chegou à conclusão de que havia risco à saúde pública pelo contato com contaminantes que foram identificados, como cádmio, arsênio, cromo, chumbo, níquel. Né? Então, ela falava de risco eminente à saúde que exigia uma série de medidas a serem tomadas. Né? É claro, esse laudo foi contestado, né, por outros estudos, né, contra laudos contratados pelas empresas, né, e a alegação é que não há dados sobre as concentrações basais desses elementos digamos assim, no cenário anterior ao rompimento da barragem de Fundão. Então, se a gente não tem esses dados, é impossível construir um nexo de causalidade direta. E mais do que isso, o rejeito não tem na sua composição esses elementos, o que também permite essa dissociação. Então, ao monopolizar, né, a definição das cadeias de causalidade, a gente pode também circunscrever o que entra nas responsabilidades das empresas quanto elementos da reparação e o que fica fora disso. Isso permite delimitar o escopo das responsabilidades das empresas na reparação. Além disso, né, aqui então a gente entra no segundo elemento, que é o que eu estou chamando das durações rentáveis. Uma pista para isso está em algo que foi, inclusive, identificado pelo próprio Ministério Público Federal. Então, aqui eu trouxe um depoimento, né, do Procurador da República, Dr. Edmundo Dias Neto, em que ele fala dessa engenharia financeira da reparação. Ele diz: Vale, Samarco e BHP estabeleceram um sistema que leva a quê? Quanto mais vagaroso for o ritmo inicial de aporte de dinheiro que façam para a Renova, menos elas precisarão gastar ao final com a reparação total. Isso porque o acordo que elas fizeram com a União e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo prevê que os montantes de transferência do dinheiro, ou seja, das acionistas Vale e BHP para, né, a Samarco e da Samarco para a Renova, que eles sejam recalculados periodicamente. Não a partir do que precisa ser gasto no período que inicia, mas a partir do que foi gasto no período anterior. Então, gastar menos no início do desastre significa gastar menos ao final, né, no montante final. Né, ter um montante final a ser despendido. Então, a velocidade do dispêndio, né, e aí então a extensão da duração, ela pode ser um mecanismo de rentabilização. Isso fica ainda mais claro numa ação que foi proposta pelos chamados fundos credores da própria Samarco. A Samarco hoje tem recuperação judicial. E
E as dívidas da Samarco, né, foram vendidas, digamos assim. Os fundos credores da Samarco alegam uma estratégia das acionistas, né, Vale e BHP, que eles chamam de blindagem do patrimônio das acionistas. Na verdade, Vale e BHP não fazem nenhum aporte direto à Fundação Renova. O que elas fazem é repassar dinheiro à Samarco na modalidade de empréstimos, e esses empréstimos feitos à Samarco é que se tornam aportes à Fundação Renova. Qual é o problema disso? A constituição da blindagem. De fato, os fundos credores hoje, com a Samarco em recuperação judicial, não conseguem acessar o patrimônio das empresas, né, das acionistas. E mais do que isso, como isso entra numa modalidade de empréstimo, a argumentação desses fundos credores é: a Vale emite dívidas, né, título de dívidas a juros no exterior, numa faixa de 3,75% ao ano. Mas os juros que ela cobra da Samarco, dos empréstimos feitos à Samarco, é mais ou menos de 9,5% ao ano. A Samarco, que já tem a licença para retomada, né, já está retomando as suas operações. Ou seja, um mecanismo de reposição integral, se não de reposição, até de rentabilização com os dispêndios da reparação, né? Então, isso me faz pensar no que o Foucault chama de acumulação da duração. Expedientes que permitem, como ele diz, inverter em lucro ou em utilidade, sempre aumentados o tempo, o movimento do tempo que passa, né? Então, a estrutura da ação temporal aqui se torna relevante, né? Da mesma forma, há um conjunto de estratégias que incidem sobre o controle do porvir das vítimas, né? Alguns exemplos, né? A tentativa das empresas, o pedido das empresas, que foi inicialmente acatado pela 12ª Vara Federal, de dedução dos montantes gastos com auxílio financeiro emergencial aos atingidos das indenizações finais. Então, o que estava sendo pago a título de auxílio financeiro emergencial seria, ao final, descontado ou deduzido do montante das indenizações a serem recebidas pelos atingidos. Porque o entendimento das empresas, e foi também o entendimento do juiz, é de que esse auxílio financeiro emergencial corresponderia ao pagamento dos lucros cessantes, né? De fato, isso foi contestado pelo Ministério Público, né? E a decisão foi revista por ordem da avaliação da desembargadora Daniele Maranhão, mas havia uma tentativa de transformar aqui a reparação, portanto, em, digamos assim, um mecanismo parcelado, né? Em que a gente vai despendendo pequenas parcelas ao longo dos anos para dedução do montante final, né? Então, outros mecanismos que foram identificados. Tentativas o tempo todo de impor os atingidos, que eles chamam de cláusulas de quitação integral. Isso aconteceu no PIM, que é o Programa de Indenização Mediada, é um programa que, de fato, o atingido senta com a empresa por via das políticas de mediação, né, de composição e de negociação, tecnologias resolutivas de conflito, que lançam mão, como a gente vai ver aqui, né, de expedientes extrajudiciais. A ideia é conter e controlar a judicialização das demandas, né, instaurando um espaço extrajudicial de negociação. A Renova montou um programa para isso, que é o Programa de Indenização Mediada. Nesse Programa de Indenização Mediada, a primeira versão dele, há uma cláusula de quitação integral, que eu vou ler aqui para vocês, né, em que não só se exige dos atingidos que eles renunciem a pleitos, né, futuros de demandas, né, em relação à reparação de danos, mas que eles retirem quaisquer participação em quaisquer ações contra as empresas. Isso aconteceu no âmbito do PIM e só foi revisto por iniciativa também da Força Tarefa. E, atualmente, né, existe o debate colocado no novo sistema indenizatório simplificado que foi instituído pelo juiz do caso, que é o chamado Novel. Então, essa tentativa de promover a quitação integral como uma possibilidade para as empresas de já estabelecer e definir previamente qual é o horizonte, né, de gastos ou de dispêndios com a reparação, ao mesmo tempo que os atingidos são deixados nesse quadro de incerteza e de indefinição. E, além disso, a tese prescricional. Essa ideia que muito ventilada e circulada, né, e que causou muito receio, ainda causa muito receio entre os atingidos, é que, com 36 meses, né, da ocorrência do rompimento da barragem de Fundão,
haveria a tese de que a possibilidade da pessoa ingressar na justiça com demandas para indenização, ela prescreveria, né? O direito individual à indenização, ele prescreveria, né? O que leva, digamos assim, a um quadro de uma certa corrida, né? Quem ainda não ingressou, não ajuizou, deve entrar na justiça para poder pleitear seus direitos. Então, aqui alguns trechos, né, que demonstram esses expedientes ou esses mecanismos, né? Aqui é um trecho da recomendação conjunta dos Ministérios Públicos e das Defensorias Públicas, né, em relação ao que eles chamaram dos abusos da Fundação Renova nas negociações, e a argumentação deles é de que haveria um quadro, né, em que se ventila essa alegação da suposta prescrição, que esse não é o entendimento desses operadores do direito, a alegação da suposta prescrição no direito à reparação dos danos para forçar os atingidos a aceitarem rapidamente as condições ofertadas pelas empresas, né? Recomendando que a Renova revise, por exemplo, essa política de difundir a ideia, né, da prescrição. Aqui uma cláusula no regimento interno do PIN, né, que fala justamente da quitação integral, né, o que é exigido dos atingidos: não ajuizar demandas judiciais indenizatórias durante a sua participação no PIN, ações que eventualmente tenham ajuizado, né, seriam suspensas, e no caso de acordo, renunciar ao direito de formular outros pleitos indenizatórios relacionados ao rompimento da barragem de Fundão. Isso tem consequências importantes, porque inclusive há uma tentativa de disputar isso não só no âmbito da justiça brasileira, mas no âmbito da justiça britânica, né, contra a BHP, a escritórios de advocacia que estão envolvidos, né, numa nova ação contra a Vale e a BHP na justiça britânica. E aqui um trechinho, né, da decisão do juiz que concordou com o pedido das empresas de dedução do pagamento do AF, do montante das indenizações finais. Ele diz o seguinte: caso não seja admitida essa dedução de valores pretendido, os limites indenizatórios que devem ser aferidos pela extensão do dano restarão extrapolados, experimentando os atingidos nesse particular enriquecimento sem causa jurídica idônea. Então, a ideia de que o fato de que os atingidos receberem PIN mais AF significa enriquecimento ilícito. É a ventilação da ideia de um enriquecimento ilícito. Então, esse quadro que me leva a pensar no terceiro elemento, né, que é a ideia da temporalidade contra-legal. E aqui a gente entra numa longa discussão que o Gerson já tem feito sobre os efeitos dessas tecnologias resolutivas de conflito que apostam, né, no campo extrajudicial como mecanismo, né, de solução dos conflitos ambientais, e que também foi um expediente mobilizado para a reparação dos desastres, né. Então, a ideia de que essas tecnologias elas são mobilizadas a partir de dois argumentos, né. A morosidade do judiciário, uma morosidade quase que naturalizada, né, do judiciário, e a imprevisibilidade do judiciário, que é também uma imprevisibilidade banalizada, né. Então, esses dois elementos levam muitos operadores do direito a dizer: não dá para ingressar na justiça, é melhor fazer um acordo voluntário, de autocomposição das partes, em que a gente chegue a um pacto, a uma solução final, né. Essa é a ideia de uma autocomposição voluntária, tendo em vista os dois principais argumentos aí: celeridade e eficácia, né? A linguagem da celeridade é a linguagem da eficácia. E aqui eu trouxe o depoimento de um dos advogados contratados pelas empresas num evento público que teve em 2017 na escola Dom Helder, né? Dom Helder Câmara. Dessa perspectiva, assim, o que significa o acordo do ponto de vista daqueles operadores do direito que estão atuando para as empresas, né? Ele diz assim: qual é a alternativa? Ou é o acordo ou é o acordo, né? Ou é o acordo ou é nada, como ele diz. Porque ele fala: a melhor resposta para um mau acordo é não ter acordo. Né? Ou seja, a gente começa a se questionar sobre o voluntarismo dessas negociações, né? E a capacidade das empresas de tornar o acordo, na verdade, a sua oferta, algo imperativo. Como assim? Tomar ou largar, né? Pegar ou largar. Ele diz, né? A melhor resposta para um mau acordo é não ter acordo.
nós poderíamos, por opção, as empresas, né? As empresas também ficar décadas batalhando nos tribunais. Ia ter bloqueio, ia ter arresto, ia ter recurso especial. Os desembargadores que iam julgar no final, os juízes e os magistrados que iam julgar esse caso ao final, já não seriam nem os ministros que estavam na época do acidente. Talvez seria só mais uma página na história, mais um processo que nem a ação civil pública de Cubatão. Então, isso me faz pensar até na imagem, né, que o acordo como imperativo, mas eu gosto de falar em termos mais informais na imagem da chantagem, quase que o acordo como uma chantagem, porque na perspectiva, né, das empresas, ou é o acordo ou é o acordo. Então, isso leva a gente a pensar, como você já tem refletido, né, qual é o lugar da crítica, do dissenso e do debate na reparação célere, nessa reparação dita célere, rápida e eficiente, né? Então, alguns trabalhos, né, a gente já tem examinado isso, o dissenso torna-se, digamos, um argumento, né, a causa da lentidão que a negociação pretendia contornar. Então, toda vez que os atingidos recusam a oferta, pretendem rever a oferta, né, colocada pelas empresas, eles é que são culpabilizados da morosidade do processo da reparação. Além disso, a gente pode pensar que, na perspectiva desses agentes institucionais, né, no caso aqui, é uma fala do representante da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, também sobre o acordo, né? Se a gente comparar essa narrativa dele com a narrativa do advogado anterior, para mim fica essa ideia de que o acordo imperativo, o acordo como imperativo, ele acaba cultivando uma espécie de insegurança social contra a lei. Então a gente pode pensar no acordo como um instrumento jurídico que cultiva a insegurança social contra a lei. Então, o judiciário não funciona, nós não podemos contar com o judiciário, o que a gente tem que fazer é um acordo, nos termos colocados pelas empresas, né? Então, o que diz esse representante da Advocacia Geral do Estado? Ele diz o seguinte: o acordo é bom? É claro que não. Ele é suficiente? É claro que não. Era uma coisa que precisava ser celebrado rápido e desse esse colchão mínimo. Você sabe qual é a grande dificuldade que eu sinto? As mutações que aconteceram nos partícipes, entendeu? Quem viveu o problema no primeiro momento, depois veio outro, não viu a dificuldade, não viu o que foi o levantamento, o que foi fazer a coisa rápida. Até porque, há 2 anos atrás, nós tínhamos uma missão, que era dar uma solução rápida. Até porque hoje existe algo como acordão para ser criticado. Pior é se não tivesse nada. Agora, o que também deixa, por exemplo, quando falar assodado. Assodado seria o quê? Passar 2 anos sem fazer nada? Esse é o grande problema. Então aqui a gente vê aquela mesma perspectiva. Ou acordo ou Cubatão, ou acordo ou nada. Não existe alternativa, né? Então, é o imperativo da situação ou o voluntarismo das negociações, né? Essa é a pergunta que fica. Essa temporalidade contralegal leva a gente a pensar que esse mecanismo da contratualização, se a gente volta lá no Bourdieu, né, nas experiências temporais distintas e desiguais, a gente pode pensar que esse mecanismo da contratualização, ele exige, na verdade, o que o Bourdieu chama de disposições temporais específicas. Quando ele estava examinando, né, o processo de colonização na Argélia, a introdução de uma nova racionalidade econômica na Argélia, ele percebeu isso. Né? No caso dos camponeses, né? Colocar uma lógica específica de produção e de cálculo, né? Para esses camponeses, e por que isso não correspondia à forma ou à lógica com a qual eles já trabalhavam. Então, Bourdieu relaciona isso com hábitos, né? Posições de classe e hábitos específicos ensejam formas de disposição temporal específica. Como é que a gente é capaz de organizar o futuro, ver o futuro, vislumbrar o futuro, organizar nossos horizontes de expectativas? Ele diz, isso não é universal, isso não é homogêneo. Essa ideia do contrato, ela supõe a ideia de que a gente tem ali, né, agentes, atores racionais capazes, né, de realizar esse cálculo de uma maneira eficiente sobre o que é melhor decidir naquele momento. Aceitar a oferta, né, tentar negociar os termos, que não existe essa possibilidade aqui, né, no PIN, por exemplo, né, o termo já é padrão, pronto, né, não existe revisão da proposta, ou o atingido aceita ou ele judicializa, essa é a perspectiva. Então, a contratualização, na minha perspectiva, ela exige certas disposições temporais específicas.
né? Uma forma específica de se relacionar com o tempo, sobretudo com as expectativas e com o futuro. A pergunta que o Bourdieu lança é: quem tem acesso a esse umbral de calculabilidade? Quais são os atores que estão preparados e confortáveis nesse jogo dos contratos, né? Quem tem acesso à representação do futuro como um campo de possíveis, como um campo aberto, que é exatamente o que a gente não vê na experiência dos atingidos. Quando eles falam na vida imposta, né? Quando eles falam, a gente vai ver aqui através de outras narrativas, né? Da vida que está em compasso de espera, num estado de incerteza e de indefinição. Né? Então, a perspectiva do Bourdieu é que a suspensão da adesão ao dado atual, quer dizer, quando a gente suspender o que existe de fato hoje, a condição que está colocada para mim, só é possível para alguns agentes, para aqueles agentes que desfrutam de uma posição de possíveis laterais, ou seja, só para quem tem margem de manobra, recursos simbólicos e materiais que permitam vislumbrar esses possíveis laterais. Né? Então, a experiência desigual da negociação se manifesta também nessa relação com o tempo. Né? Há também uma perspectiva de uma temporalidade contra-legal por esses exercícios antecipatórios que são realizados pelas empresas. Né? A estrutura temporal da gestão da catástrofe, ela opera com a ideia do futuro presente, né? Que é a ideia de um futuro, digamos, não é um futuro a ser vivido, é a lógica da gestão das catástrofes, né? Não é um futuro a ser vivido, é um futuro que você tem que sobreviver a ele. Essa é a lógica das emergências, né? Um futuro possivelmente dramático, trágico, e um presente de necessária prontidão. Né? Então, a ideia desses autores, né, o Pitts e o Thelma, é de que a extensão da temporalização econômica, essa ideia da gestão das catástrofes como futuro presente, né, que está muito presente se a gente pensa na imagem dos derivativos, se a gente pensa na imagem dos títulos de catástrofe, né, os cat bonds, como é que isso é comercializado, digamos assim, né, nas bolsas. Então, é essa temporalização econômica, né, na gestão das catástrofes que desfigura a temporalidade legal, eles dizem. Né? Por quê? Porque se a gente pensa, a argumentação deles é a seguinte: se a gente pensa na estrutura do direito, na estrutura temporal do direito, essa é uma estrutura que está calcada, digamos assim, né, o olhar para o passado. Né? A partir do presente, a partir da decisão que se coloca, olhar para o que foi já, para as avaliações e para as decisões que foram tomadas no passado. Aqui a gente tem a ideia da lei como capacidade de produzir alguma estabilidade, um mecanismo de estabilização, de permitir que os indivíduos trabalhem dentro de um plano de expectativas, né? É possível. Então, significa olhar para o passado e, a partir dos comportamentos e decisões já emitidas, operar no presente. Quando a gente tem a ideia do futuro presente, que é a ideia da emergência, a lógica é a lógica da bomba relógio, a metáfora que eles usam é essa, né? Eles pensaram isso, sobretudo, após o desastre do 11 de setembro, né? O desastre do 11 de setembro e, em seguida, as medidas do ato patriota. A lógica é a seguinte: não há tempo para esperar, não há tempo para investigar. Por exemplo, em relação à tortura, né? Sobre o uso da tortura, um uso considerado legítimo nas ações que foram, né, realizadas. Legítimo, assim, dentro da legalidade, né? Que eu quero dizer, dentro da legalidade. Não há tempo para esperar. Né? A bomba relógio, a ideia do futuro presente é possível, não só é possível, como é necessário tomar medidas excepcionais, mesmo que essas medidas estejam fora dos nossos quadros, digamos assim, né, de legalidade. Soluções de exceção passam a ser mobilizadas em contextos de emergência. Para mim, isso fica claro com a ideia do colchão mínimo ou da justiça possível, que foram as expressões, então, mobilizadas tanto pela AGE quanto pelo juízo da 12ª Vara, responsável pelo caso. Né? A ideia de um colchão mínimo e de uma justiça possível. Né? Não que a gente desejaria, não que a lei prevê, mas o que a gente pode fazer diante da emergência de se construir soluções céleres, né, e eficazes. Então, um exemplo para isso é o novo sistema indenizatório simplificado. Né? A ideia de que o PIN não estava dando certo, né? Os atingidos demoravam muito a receber as suas indenizações, primeiro pelo processo de cadastramento, que é um processo muito moroso, e há, digamos, uma
uma porcentagem imensa, né, de atingidos cujos pleitos são considerados inelegíveis. Né? Então, eles respondem ao cadastro, ficam meses à espera de uma resposta da Renova, e quando essa resposta chega, ela é uma carta de inelegibilidade. Né? Então, a ideia de que o PIN não está funcionando, porque é uma série de documentos comprobatórios que a maior parte dos atingidos não consegue, não pode, né, mobilizar e apresentar, foi construir um sistema indenizatório simplificado. E nesse sistema indenizatório é que fica clara a noção mobilizada e a ideia da justiça possível. Né? O que o juízo diz é: essa solução indenizatória é uma solução indenizatória comum, jamais é ideal, mas sim é possível. E aí o que ele diz? O Poder Judiciário não teria condições de processar e julgar em tempo adequado centenas de milhares de ações individuais, sem falar, obviamente, no risco de decisões contraditórias e antisonômicas. Né? Então, uma certa tabela de danos foi produzida pelo próprio juízo, sem qualquer fundamentação em termos de estudos ou levantamentos realizados por peritos, e é essa tabela hoje que coloca em operação esse sistema indenizatório simplificado. Para a indenização, por exemplo, de categorias como lavadeiras, artesãos, pescadores, né, pescadores não profissionais, sobretudo, aqueles que não tiveram condição de comprovar sua condição a partir de documentação comprobatória. Então, assim, para finalizar, gente, não vou me estender mais, nós já estamos chegando aqui em quase 10:06, né? O que eu acho que é possível a gente trabalhar ou pensar, né? Quais são os efeitos disso na subjetivação política dos atingidos? Né? Então, eu trouxe aqui 2 depoimentos, né? Um é esse depoimento do seu José Barbosa para o jornal A Sirene, em 2017, em que ele fala dessa sensação de não se encontrar, de bambear, de se sentir fora de si. Ele fala: minha perda no vento foi muito grande, me tornei um cara fora de mim. De repente amanheci sem nada e perdi tudo 2 vezes na vida. A primeira foi o Collor de Mello, a segunda foi a lama que levou. Me tornei angustioso, minha saúde acabou. Eu bambiei, sabe? Então essa sensação de estar, digamos, fora, digamos, da própria trajetória, do seu próprio percurso, da sua própria identidade, né? Ou esse depoimento da Rosária, que é uma sitiante de Paracatu de Baixo, em que ela diz, né? A situação dos atingidos, como todos os atingidos, é como se tivesse dado uma pausa na nossa vida. A gente não consegue mais continuar, não consegue mais dar o play. Então essa imagem do controle remoto, né, como controle do tempo, né, é muito importante. E aqui também o depoimento de uma atingida de Paracatu de Baixo, né, em que ela fala dessa ideia do tempo da reparação, da experiência da reparação, como um tempo morto, um tempo para nada, um tempo esvaziado de sentido. Né? Ela diz assim: saudade da minha casa até hoje. Fulano fica bravo quando eu falo: vamos voltar para cá. Eu ia voltar para cá, moço. Eu não gosto de cidade, não. Já acostumei na roça, não gosto, não. Aqui nós ia buscar lenha, nós ia andar nesse mata fora. Lá em Mariana não tem serviço. Nós vamos ficar fazendo o quê dentro de casa? Dormir, né? Você vai fazer o quê dentro de Mariana? Ficar na cama, né? Deitado lá, vendo televisão. Aqui a gente ia buscar uma lenha, ia mais os meninos. Aí as meninas, quando traziam da escola, eles iam andar comigo por aí afora. E lá fazer o quê, Mariana? Só comer e cama. Se você fica desse jeito, você fica brava, menina. Não aguenta, não. Então, o que acho que a gente ainda pode trabalhar e pensar, refletir, é como é que esse presente da reparação, como incerteza durável, na verdade, né, duradouro, ele afeta as possibilidades de apreensão do porvir dos atingidos. E como é que isso incide nas suas formas de atuação política. Então, aqui os depoimentos mostram, né, um tempo da espera como um tempo alheio, com a imagem do controle remoto, como um tempo vazio, como um tempo sem sentido, né? Mas também há muitos outros depoimentos desse tempo da reparação como um tempo de luta, né? Então, acho que a partir desses 3 elementos, pelo menos é isso que eu tento organizar e investir, né, a partir desse momento, é de entender essa experiência, não só, né, os mecanismos de controle da gestão temporal da catástrofe por parte dos agentes institucionais e corporativos, mas, sobretudo, como os atingidos respondem a isso. Como eles interpelam essa gestão temporal da reparação. Quais são as estratégias que eles adotam, né, para poder refazer, reconstituir, tentar reconquistar o controle sobre o próprio tempo, o controle sobre o seu destino. Né? Mas aí são
próximos passos, né? Cenas dos próximos capítulos. Então, é isso, gente. Muito obrigada.